terminar, a gente vai embora na terça, eu quero levá-los a João capítulo 11. João capítulo 11. E eu quero falar sobre a amizade de dois homens a respeito dos quais você nunca ouviu ninguém falando, tem certeza disso, porque toda vez que a gente fala desse homem, sobre o qual eu vou falar hoje, que o nome dele é Tomé, esse homem foi tatuado, ele foi marcado, estigmatizado pela vida, como Tomé, o homem sem fé. Toda vez que eu ouvi falar de Tomé, desde moleque eu sou nascido e criado no Evangelho, Tomé era usado como exemplo de homem sem fé. Não seja como Tomé. Olha, você tem que ter cuidado porque você está parecendo Tomé. Olha, não seja como Tomé. E a gente sempre olha para Tomé com um olhar de juízo. Agora, eu quero mostrar para você que, na minha concepção, Jesus e Tomé viveram uma amizade tão profunda, uma amizade tão tremenda, a relação deles. Está lá, está claro na Bíblia. Lê a Bíblia, que a Bíblia é uma bênção. Uma relação tão profunda que nós vamos ver algumas atitudes de Tomé e Jesus, um para com o outro, que são apaixonantes. E depois que eu vi isso na Bíblia, e eu imagino que foi o Espírito Santo que me mostrou, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão a Deus pelas vezes que eu preguei usando Tomé como um exemplo negativo. E eu acho que depois desse sermão você também vai pedir perdão a Deus das vezes que você falou mal de Tomé. Que às vezes a gente fala mal daquilo que a gente não conhece. E não conhece não é porque a gente não quis se relacionar, não, porque nós não quisemos perder tempo para estudar a vida dele. Não é? Então eu queria mostrar para vocês, porque para mim Tomé é um exemplo de caráter e personalidade. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Quando a gente está lá em João, João registra o episódio em que Jesus ressuscita Lázaro. Vamos começar a ler aí do versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava, e depois disso disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Agora, olha o que os discípulos dizem a ele. Disseram a ele: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Para onde? Para Betânia. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de que lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos. Leia comigo o que Tomé disse, vamos ler juntos? Vamos nós também para morrermos com ele. Até aí. Tomé disse, repita após mim: vamos nós também para morrermos com ele. A frase toda, vamos juntos? Vamos nós também, para quê? Para morrermos com ele. Quem foi que disse isso? Tomé. Vamos entender o enredo da história. Jesus foge de Jerusalém porque ele disse: eu e o Pai somos um. Os fariseus ficam revoltados, pegam a pedra para apedrejá-lo, e ele então usa do poder da palavra e consegue um diálogo de mais 10, 15 minutos, e Jesus então aprofunda-se na sua relação, falando que ele é o Messias, o Filho de Deus, e aí não teve jeito, Jesus teve que vazar. Jesus, diz o texto, escapou da mão deles e foi para uma outra região para não morrer. Jesus fugiu. Porque se permanecesse ali, ele seria morto apedrejado. Não era esse o plano de Jesus. Jesus ia morrer, mas não dessa forma. Então Jesus foge de Jerusalém e vai para as bandas do Jordão. Depois de alguns dias no Jordão, chega a irmã de Lázaro e diz assim: Jesus, teu amigo Lázaro está muito doente. E eu sei que o Senhor pode curar o meu amigo. Jesus sabia que podia curar o amigo. Mas não era plano de Deus que Jesus o curasse. Jesus queria mostrar a sua glória, para que os apóstolos acreditassem de fato quem ele era, porque parecia que ainda havia alguma dúvida. Jesus espera o homem morrer, o homem morre. Jesus então, depois de 2 dias, vai de volta para Betânia para ressuscitar o morto. Quando Jesus disse assim: olha, agora nós vamos cuidar do nosso amigo Lázaro, os discípulos falam assim: Jesus, o senhor não acabou de fugir de lá?
O senhor não viu que o senhor quase morreu apedrejado? O senhor está com um problema de memória? O senhor é teimoso. A gente tem tentado, né? Vimos que Jesus deu mau testemunho de sexta-feira até hoje. Você viu como é que Jesus dá mau testemunho? E Jesus mais uma vez está assim, mas você vai lá, você quase morreu lá. O senhor não viu que se eu voltar lá, agora o senhor vai morrer? Jesus diz que eu preciso voltar lá, não por causa de Lázaro, mas por causa de vocês. Para ensiná-los algumas coisas. Jesus então bota a mochila nas costas, vira as costas para os discípulos e volta para Jerusalém para tratar de Lázaro. A ideia é que os apóstolos ficam aqui parados, o bando, olhando Jesus embora, e eu imagino a cena como Tomé um pouquinho mais adiantado, olhando para os apóstolos inertes, Jesus voltando para Jerusalém, para onde provavelmente seria apedrejado. Tomé olha para os apóstolos, ninguém fala nada, ninguém faz nada, Jesus voltando para morrer, e Tomé fala assim, gente, Jesus está voltando para morrer. Vamos nós também, para fazermos o quê? Morremos com ele. Veja, a proposta de Lázaro não é ir para salvar Jesus da morte. Tomé não faz proposta para os... Vamos nós para que nós livremos Jesus da morte. Vamos nós para protegermos a Jesus. Vamos tentar impedir a morte de Jesus. Não, Lázaro. A proposta de Lázaro é claro. Vamos nós. Tomé. A proposta de Tomé era a seguinte. Vamos nós para morrermos com ele. Gente, Jesus vai morrer. Nós estamos certos disso. E nós vamos fazer o quê? Os apóstolos estão lá quietos. E o que Lázaro faz? Vamos para morrer junto. Lázaro não, Lázaro, pelo amor de Deus. Está igual aquele pastor que estava pregando, da Flórida, que estava pregando sobre Zaqueu, né? E ia pregar sobre Zaqueu e falava que Zaqueu subiu na árvore. Toda hora que ele falava Zaqueu, Pedro subiu na árvore para falar com Jesus. E Pedro subiu na árvore. E aí a igreja da Flórida falava assim, não é Pedro, é Zaqueu. Aí o pastor Cuná falando, é Pedro. Ô Pedro, desce da árvore. Tal. Aí o pastor Cuná é bobo, os pastores da Flórida são espertos abertos. Pedro, desce daí que esse lugar é de Zaqueu, Pedro. Tá. Então, quando eu falar Lázaro, aí você lembra do Tomé. Né? Tomé disse assim, vamos nós para morrermos. Olha aqui, me empresta aqui sua atenção. A proposta de Jesus quando foi para Betânia foi vida ao morto, que era Lázaro. O que Jesus foi fazer lá? Vida ao morto. Qual era a proposta de Tomé? Morte ao vivo. Jesus está indo para dar vida ao morto. E qual era a proposta de Tomé? Eu vou para morrer por esse que ainda está vivo. Olha o Tomézinho aí, que você chama ele de pouca fé. Crentezinho, more or less. É? Olha o crentezinho que a gente fala assim. Vê os apóstolos Pedrão, Tiago, André, quietos. E ele fala assim, esse meu mestre vai morrer. E se ele vai morrer, eu vou para morrer com ele. Como quem diz, eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. É o que Tomé está dizendo. Se ele vai morrer, eu não quero mais viver. Vamos nós para morrermos com ele. Porque para viver sem ele, eu prefiro morrer por ele. Com ele. Como é que esse cara não tem fé? Jesus vai gerar vida no morto. E Lázaro diz, eu morro por ti, meu Senhor que ainda vives. Tomé. Estou ficando com raiva de Tomé. Está me acompanhando? Quando Tomé diz, vamos nós para morrermos com ele, e eu entendi e vi isso na palavra, eu me apaixonei por Tomé. Porque eu não sei se eu tenho vida espiritual para morrer por Jesus.
eu não sei se eu teria coragem de falar o que Tomé disse. Viver por Jesus eu tenho tentado. Morrer eu não sei se eu teria coragem. Vou saber no dia em que a perseguição começar. Você teria coragem de morrer por Jesus? Ora, se você não sabe, você não é melhor do que Tomé. Eu me apaixonei por Tomé. E aí, eu mostro a você uma outra realidade. Quando a gente vai para um outro texto da palavra de Deus, quando fala sobre a incredulidade de Tomé, quem lembra onde é que está esse texto? João capítulo 20. Passa um pouquinho aí. Você vai entender o que aconteceu aqui, nesse texto que a gente lê e não sabe ler e interpretar, e diz que o cara não tem fé. E a gente conhece a história. Jesus voltou da ressurreição, apareceu aos discípulos e tinha um ausente. Quem era ele? Tomézinho. Ele volta, Jesus já tinha ido embora. Os apóstolos, os que ficaram aqui inertes, não queriam morrer por Jesus, diferente de Tomé. Vendo Tomé chegar e fala assim: Tomé, rapaz, você não sabe o que você perdeu. Perdeu o culto hoje. Você sabe quem esteve lá no culto hoje? Você sabe quem nos visitou hoje? Quem? Jesus. Jesus esteve entre nós. Ele cá esteve. E você estava ausente. Aí o que Tomé fala? Tomé diz assim: olha, eu não acredito. Como você não acredita? Está nos chamando de mentiroso? Não, eu não estou chamando vocês de mentirosos, só estou sendo sincero, eu não acredito. Se eu não vir a marca nas mãos, nos pés e do lado, eu não creio. Mas nós estamos dizendo para você que ele veio. Desculpem, eu não creio. Quando este homem diz, contrariando a toda a igreja, caminhando na contramão da fé de todo mundo, eu não creio, porque todo mundo que viu estava crendo, Tomé então absorve o olhar de todo mundo, e por todo mundo é julgado, porque todos que o ouvem dizendo eu não creio, começam a dizer: esse homem não tem fé, esse homem é um incrédulo. Tomé, quando diz eu não creio, quando ele é honesto com as suas emoções, quando ele não tem medo do juízo dos outros, quando ele não tem medo da rejeição dos outros, ele então corre o risco de ser julgado por todos, de ser rejeitado por todos, de ser taxado como um incrédulo por todos, e aconteceu isso. Só que a despeito do que poderiam pensar sobre ele, ele manteve-se sincero à sua fé naquele instante. Eu não creio. Diferente da maioria de nós, muitas vezes nós estamos na igreja, está todo mundo aplaudindo, dançando, sambando, adorando, dando glória a Deus pela palavra, e a gente faz a mesma coisa. Mas a gente não está crendo no que a gente está ouvindo, a gente está fazendo porque todo mundo está fazendo. Se eu não fizer, o que acontece? Eu fico mal. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro, minha filha é flamenguista, eu falei, né, Deus me deu essa cruz para carregar, mas cada um tem a cruz que merece. Minha filha tem 14 anos, todo mundo é vascaíno na minha casa, minha filha é flamenguista e doente. Tá amarrado, irmão. Se der lugar, o diabo usa mesmo. Então não pode dar lugar. E ela é daquela que o quarto é vermelho e preto, na porta do quarto, assim, aqui dorme uma flamenguista. A roupa é tudo vermelho e preto, calcinha vermelho e preto, casaco vermelho e preto, sapato vermelho e preto. É tudo vermelho e preto no quarto da minha filha. E mais, gosta de Maracanã. Aí fala: pai, me leva no Maracanã hoje. Eu falei: minha filha, fomos mês passado, todo mês você quer ir no Maracanã. Se eu pudesse, eu ia todo dia, pai. Então, só tem que ir comigo. Puxa vida, eu vou para o Maracanã, minha filha. A gente não só vai no Maracanã, minha filha assim: pai, vamos para a raça rubro-negro. Não, aí já vocês estão querendo demais. Porque quem conhece a raça sabe que raça é aquela, não é? Aí, acaba que eu vou para a raça, mas eu vou quando é Flamengo e Friburguense, Flamengo e Macaé, Flamengo e alguma coisa assim, eu vou. Bom, eu estou no meio da raça e a raça não senta, a gente vê o jogo em pé, é bagunça o tempo inteiro. O Flamengo faz um gol, eu sou vascaíno, no meio da raça, o Flamengo faz um gol, eu não posso ficar no Maracanã, sentado como se nada acontecesse. Você sabe do que eu estou falando, sabe? O Flamengo faz um gol, aí no fundo eu estou miserável, desgraçado. Mas eu estou no meio da raça, se eu ficar aqui paradinho,
Ô, brother, tu não é flamenguista não, meu? Não, sou sim, cara, tá amarrado, claro. Desde outra encarnação eu sou flamenguista. Eu nasci flamenguista. Minha primeira fralda era vermelho e preto. Se tu não for, se você não fizer isso, o nego mata você, rapaz. Então eu vou pro Maracanã e tem que fantasiar de flamenguista. Tomé não fez isso. Me julguem, digam que eu sou incrédulo, me denigram no meio da comunidade, me rejeitem, mas eu estou sendo sincero. Eu não acredito, gente. Gostaria muito de crer. Gostaria de ter a fé de vocês. Gostaria de poder ter vivido o que vocês viram, mas eu não creio. Pois bem, aí aqui a gente termina a história e diz: homem sem fé. Agora vamos voltar para o texto, lá no João capítulo 20. A gente vai lá no versículo 26. A gente lê assim: 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos. E quem é que estava lá agora? Tomé, não Lázaro. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja convosco. Depois disse a quem? A Tomé: chega aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulos, mas crente. A gente diz: o cara era incrédulo. Agora raciocina comigo. Jesus tinha ressuscitado, passou para visitar os apóstolos, foi, a gente não sabe para onde. Tinha um homem ausente. 8 dias depois, Jesus retorna. Por causa de quem? De Tomé. E ele dirige a palavra para quem? Para Tomé. Ele diz para quem? Toca aqui. Para quem? Tomé. Jesus voltou somente para Tomé. Como é que Jesus pode voltar para um homem incrédulo? Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Fé é o combustível que move Deus em nossa direção. O Evangelho diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres em Cafarnaum. Por quê? Porque ali não tinha, em Nazaré, porque não tinha fé. Até para Deus trabalhar onde não há fé é difícil. Agora veja, Jesus voltou para um único homem. Jesus voltou só para o Tomezinho e diz: filho, toca aqui, toca. Veja, ele voltou só para Tomé. Quantas vezes nós oramos, pedimos para que Jesus se manifeste na nossa vida, que Jesus fale conosco, que Jesus dê um sinal, faça qualquer coisa. Mas diga que você está me ouvindo, diga que você está comigo. Volta para mim, porque parece que nós nos distanciamos tanto, Jesus, um do outro. Parece que nós estamos tão distantes um do outro. Parece que tu fostes embora e eu me sinto tão sozinho, tão abandonado. Jesus, volta para mim. E parece que Jesus não volta. A nossa fé, a nossa relação com Ele fica infrutífera. Mas esse texto diz que Jesus voltou exclusivamente para Tomé. Aí você talvez me perguntaria: mas por que Jesus voltou para Tomé? Porque Jesus sabe que quando nós estamos passando por crises existenciais, nós produzimos coisas que não saem do coração, saem da nossa decepção. Eu imagino que quando Jesus olhou para Tomé, aquele que disse: vamos nós para morrermos com ele, depois da morte do próprio Jesus, que não foi naquela ocasião, Tomé se retraiu. Tomé se sentiu abandonado, solitário, e quem sabe ele não estava na comunhão dos santos porque ele estava curtindo a sua dor em casa. Ele estava na sua crise, ele não tinha ânimo para estar na igreja, ele não tinha ânimo para estar fazendo a obra. Ele estava em crise, ele estava sozinho, estava longe dos amigos, longe do próprio Deus, longe da comunhão, longe do serviço, longe de tudo. Mas embora a dor dele o afastasse dos amigos, Jesus sabia que o que o afastou de lá foi, quem sabe, a decepção por ter sido abandonado, por ter tido uma perda tão profunda, o amigo pelo qual ele estava disposto a morrer. Então Jesus, que conhece os nossos corações e que nos julga não por causa das nossas atitudes, mas por causa das nossas posturas do nosso coração, Jesus voltou só para o Tomezinho. Vamos
nós para morrermos com ele. Tomé disposto a morrer por ele e ele voltando exclusivamente para Tomé. Que relação é essa que Jesus e Tomé desenvolviam? Que relação é essa que a gente não consegue ver na Bíblia, eu não tinha conseguido, que faz com que um homem chamado Tomé se apaixone tanto por outro homem chamado Jesus, ao ponto de querer dar a vida por ele, o que ele não fez, mas que Jesus fez. E o que faz um Deus do tamanho do nosso, agora ressuscitado, não mais homem, volta para atender exclusivamente um homem que ele próprio chamou de incrédulo. Por que Jesus voltou para ele? Não volta muitas vezes para nós. O que eles desenvolveram juntos ao ponto de viver essa experiência sobrenatural? Eles viveram amizade. É o que nós estamos celebrando nesse final de semana. Amigos não abandonam o outro. Seja para o caminho da morte, ou seja, depois da morte, para o caminho da ressurreição da fé. Porque o que Jesus queria ressuscitar era a fé, a capacidade dele continuar. E Jesus, então, o trata com essa exclusividade, com a qual nós gostaríamos de ser tratados também, mas nem sempre conseguimos. Agora, essa relação de exclusividade com Deus só é possível quando a gente vive com proximidade, porque com o grande Pedro aconteceu algo quase que oposto. Jesus chama Pedro, você se lembra disso, Silaí? Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti, para que tua fé não desfaleça. Aí Pedro fala assim, Senhor, não precisa orar por mim, eu estou pronto. Eu estou pronto a ser preso por ti, contigo, e mais, eu estou pronto a morrer por você. Jesus fala assim, Pedro, eu vou te dizer uma coisa, antes do galo cantar, você já me terá negado 3 vezes. E Pedro não acreditou. Jesus é preso, e aí então começa aquele enredo que a gente já conhece. Tu estavas com ele? Não, tu estava, eu nem conheço, nunca vi Jesus, pelo amor de Deus. Quando ele disse, a terceira vez, eu não conheço Jesus, ele já estava na grade, vendo Jesus lá entre os pretores, lá na frente. Quando ele diz assim, eu não conheço Jesus, Jesus lá de longe, olha para trás e olha dentro do olho de Pedro, como quem disse, eu não te disse. E o texto diz que Pedro seguia Jesus de longe. João diz que depois disso, Pedro se retira e chora amargamente. Para uns, Jesus dá uma olhada de rejeição. Para outros, Jesus retorna e diz, toca, filho, toca. Eu voltei só por tua causa. Eu cancelei toda a minha agenda com a salvação do universo e voltei só para você. Por que Jesus fez isso? Por causa da amizade mauricéia. O que a gente aprende com essa amizade de Tomé e Jesus? É que quando uma relação de amizade é verdadeira, ela é abençoadora para ambos. E na minha concepção, amados, escute o que eu vou lhe falar. A amizade, para mim hoje, é a maior arma do diabo para destruir a vida dos servos de Deus e para desconfigurar a obra de Deus na vida de alguém. A Bíblia diz que as más companhias fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Aí você que é pai e mãe vai entender que eu estou te falando. A gente cria o nosso filho com todo carinho, educação, amor, palavra de Deus, igreja. Nossos filhos crescem, chegam à adolescência, conhecem um amigo na faculdade, na escola. Nossa filha se apaixona pelo moleque errado. Nosso filho se apaixona pela moleque errada. E a gente vê o nosso filho tendo a cabeça mudada, transformada, numa paixão de 1 mês. E aquilo que a gente gerou nele, 18 anos, cai por terra. Seu marido, depois que foi trabalhar naquela empresa, começou a mudar.
E se começou a mudar e se desconfigurar em relação àquilo que era, você pode ter certeza que tem alguém do lado de lá influenciando. Sua esposa depois foi para aquela fábrica, mudou. Ninguém muda se não for através de relacionamento. E para mim hoje, a maior arma do diabo são amizades negativas. Amizades que ele coloca na nossa mão, na nossa frente, e que faz com que com ela nos desenvolvemos uma intimidade tão profunda, e essa amizade vai desconfigurando a obra de Deus, o plano original de Deus na nossa vida. E aí, a palavra que eu quero deixar com você nessa noite tem a ver com a pergunta: quem são as pessoas com as quais você tem andado? Depois da amizade dos amigos que você tem hoje, faça uma retrospectiva dos 2 últimos anos. Você melhorou ou você piorou? Seus amigos te ajudam a se aproximar de Deus, ou por causa dele você se afastou de Deus ou está se afastando de Deus? Diga como é que está a sua vida depois das suas amizades. Faça uma retrospectiva da tua história. Pega os teus últimos 3 anos, 2 anos, e veja que se em 2006 para 2009, 2007 para 2009, a tua vida evoluiu, você cresceu, você se desenvolveu ou você decresceu. Se você cresceu ou decresceu, tua vida tem a ver com os relacionamentos que você está desenvolvendo hoje. Você que é cristão, veja como é que está a tua intimidade com Deus. Você que é pai de família, mãe de família, veja como é que está a tua intimidade com a tua família. Pastor, comparando-me com o que eu era em 2006, com o que eu sou agora em 2009, graças a Deus eu vejo que eu cresci a beça. Então, olha as pessoas com as quais você senta à mesa e compartilha o que você é, e você vai saber, em grande escala, por que você cresceu, evoluiu e foi abençoado. Agora você em 2006 estava bem melhor do que hoje. Hoje você está aí numa miséria danada. Você está quebrado, você está falido. Faça uma retrospectiva e veja com quem você sentou à mesa nesses anos. Vejam as pessoas com as quais você compartilhou o teu ser. Vejam os conselhos de quais bocas saíram, de quais valores tinham sobre a tua vida. E você vai saber por que a tua vida está onde está hoje. Porque a pergunta quando a gente quebra é: pastor, não sei o que aconteceu. A minha vida ia bem. Por que aconteceu? Por que Deus permitiu isso, pastor? Por que Deus permitiu? Deus não permite, nem deixa de permitir. Nós somos donos da nossa vida. E Deus, quando nos dá livre-arbítrio, nos dá livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser com ela. Até com quem a gente quer se relacionar. Agora, quando a gente compara o nosso eu hoje com o nosso eu de ontem ou de alguns ontens, a gente vai ver se a gente decresceu ou se a gente cresceu. E se nós estamos crescendo nos últimos 2 anos, caminhando nessa linha, nessa relação, a gente vai saber onde é que a gente vai estar daqui a 2 anos, portanto, 2011, 2012. Agora, se você está decrescendo de 2006, 2005, 2000 para cá, e continuar se relacionando, vivendo como você está vivendo, você vai saber onde é que você vai estar em 2012. Porque quando a gente se compara, não tem que se comparar com o outro. Eu queria ser como fulano, eu queria ser como Beltrano, eu queria ter o que Beltrano tinha, eu queria ser assim, não. Quando a gente se compara, a gente tem que se comparar conosco mesmos. Com aquele que nós éramos ontem e com aquele que nós somos hoje. E quando nós colocarmos o meu eu ontem do lado do meu eu hoje, eu vou saber se o eu hoje é melhor ou pior do que o ontem. Portanto, quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente então tem diante de nós a possibilidade de mudança. Para mim, a maior arma do diabo hoje se chama amigos errados. Como também os amigos verdadeiros são a maior bênção que Deus coloca na nossa vida. Tomé era um grande amigo de Deus, e essa relação dos dois traz alguns exemplos para nós de quando é que uma amizade vale a pena. Quando é que uma relação de amizade faz bem para a nossa alma? Eu aprendo com Tomé e com Jesus. Primeiro, uma relação de amizade só vale a pena quando ela nos capacita a percebermos valores que sejam infinitamente mais preciosos do que os valores do mundo capitalista, valores maiores que o mundo capitalista. Pastor, dá para o senhor clarificar, dá para o senhor explicar? Dá. Quais são os valores do mundo capitalista? Nós estamos num país capitalista. Nesse país, quem vem para cá, vem para quê? Para ganhar, angariar, ajuntar. Os valores capitalistas são ter, ter, ter. Os valores capitalistas são ganhar, angariar, amealhar, ajuntar, reter, aparecer. Quanto mais eu tenho, mais bem-sucedido eu sou.
Quem paga, manda. Eu sou valorizado pelo que eu tenho. Se eu não tenho, você não tem valor. A gente não é valorizado pelo que é. A gente é valorizado pelo que a gente parece ser. Ora, nós estamos falando para imigrantes. Você está aqui, tem nível superior, tem pós-doutorado, tem doutorado, tem pós-graduação. Vem para cá tentar a vida, vai lavar banheiro dos cabras que estão aí. Tem que fazer isso. E eles, porque são donos do vaso, olham para você como se você fosse de um nível superior, de uma raça inferior. Estou falando alguma bobagem? Não. E muitas vezes lhes tratam como se isso fosse uma verdade. Você é de terceiro mundo, eu sou de primeiro. Não estou dizendo que acontece com todo mundo, mas é uma grande realidade. Por quê? Porque nós, em função do que fazemos, nos vemos melhor ou maior. Mas isso não tem culpado, é porque nós somos parte de um mundo social, capitalista. Vale pelo que tem, vale quanto pesa, vale pelo que amealha. Como nós queremos valorizar a nossa vida, nós trabalhamos desenfreadamente para ter. Porque tendo, eu sou valorizado. E a gente se relaciona com gente que tem. O sonho de muitos jovens é, eu vou casar com um homem rico. Não vem com pobreza para cá, não. Quero casar com quem tenha. Por que eu quero casar com quem tem? Não preciso nem amar. Se ele tiver dinheiro, eu me apaixono pelo bolso dele. Se o problema é amor, eu me apaixono. É isso. Porque a gente quer ter, amealhar, angariar, ajuntar. Agora, a amizade que Jesus desenvolvia com Jesus, que Tomé desenvolvia com Jesus, era o contrário. Tomé, olha para Jesus. José agora se meteu na história, né, cara? Tomé se relaciona com Jesus. E ele se relaciona com Jesus com outro espírito. Ele olha para Jesus e está disposto a perder. Está disposto a compartilhar. Está disposto a ceder. Está disposto a morrer. De onde Tomé tirou essa grandeza? De onde Tomé conseguiu aprender o valor do desapego, ao ponto de abrir mão de tudo, de todos e de si mesmo para morrer por Jesus? Com quem que ele aprendeu isso? Com aquele por quem ele queria morrer. Tomé estava disposto a ser Jesus para Jesus. O que Jesus fez por nós na cruz? Morreu. O que Tomé estava disposto a fazer por Jesus? Morrer por Jesus. Tomé estava disposto a ser Jesus para Jesus. Eu estou disposto a morrer por aquele que vai morrer por mim. Desapego. Um homem que está disposto a morrer por alguém não precisa de dinheiro. A felicidade dele não está na imagem, não está na aparência. Como eu preguei ontem, nós vivemos a sociedade mais bonita que já passou no planeta. Cara, dá uma olhada para o lado, vê se você vê alguém feio. Não existe mais gente feia. Vivemos o tempo da falência dos feios. Falei de manhã, não existe mais cabelo duro. Todo mundo tem cabelo liso. É o tempo da falência da feiura. Todo mundo é bonito. Embora nós vivamos o tempo mais bonito da história da humanidade, vivemos o tempo mais feio da história da humanidade. Mais violento, mais vazio, mais desgraçado, a palavra é essa. Mais oco, mais corrupto, mais imoral. Nós nunca vivemos uma qualidade de vida tão medíocre, tão mentirosa. Nós nunca fomos tão bombardeados e vencidos pelo inferno. Homens lindos, mas vazios, ocos, sem sentido. Que precisa vestir na imagem para que ele não seja rejeitado, para que ele não seja abandonado. Só que nós temos que viver essa vida dicotômica. Somos um do portão para fora e somos outros do portão para dentro. Somos um aos olhos dos outros e somos um ao nosso próprio olhos. E o amor que a gente vive enquanto sociedade é um amor mentiroso. Porque quando dizem nos amar, não nos amam a nós, amam a nossa imagem. Porque é tudo que eles conhecem. E o amor que se dá a uma imagem não pode transformar um ser num ser feliz.
Nós vivemos uma mentira. Você olha para esse auditório, está todo mundo feliz, todo mundo bonito, todo mundo com dólar saltando pelas orelhas. Mentira! Aqui tem um monte de gente com transtorno obsessivo compulsivo, toque. Tem um monte de gente em depressão. Tem um monte de gente que não está dormindo há um monte de noite. Tem gente que dorme à base de remédio. Tem gente que tem espírito suicida, tem vontade de morrer. Tem gente que é doido para voltar para o Brasil, não tem coragem, não tem dinheiro, não tem jeito. Tem gente que está morrendo, está morto e ainda não deitou. Mas é um defunto lindo. Até quando você acha que vai suportar viver como você está vivendo? Até quando você vai carregar essa mentira nas suas costas? Até quando você vai suportar viver desse jeito? Se hoje você já não está suportando, quantos meses mais, quantos anos mais a gente consegue viver essa mentira? Agora, por que Tomé estava disposto a ser Jesus para Jesus? Porque Jesus o livrou da mentira existencial. Jesus o livrou da tirania da imagem. Ele diz: todos vocês disseram que o viram, eu não acredito. E digo mais, vou dizer que não acredito, me julguem, porque eu não sou objeto da opinião de vocês, eu não sou escravo da opinião de vocês. Me rejeitem porque eu estou dizendo que não creio, sumam da minha presença, me abandonem, eu vou ficar sozinho. Porque eu não preciso da opinião pública para ser feliz. Eu não sou a imagem, eu sou o que sou. Porque Tomé estava disposto a ser Jesus para Jesus, ele pôde usar a palavra de Deus, o Pai de Jesus, que disse: eu sou o que sou. E sou pela graça de Deus. E por que é importante poder dizer isso? Por uma simples razão. Porque senão a gente tem uma vida do portão para fora, uma vida do portão para dentro. Somos um na igreja, somos outros fora da igreja. E quando a gente vem para a igreja, Jesus olha para nós e fala assim: você que está orando a mim, está pedindo a minha bênção, a minha graça, a minha cura, a minha misericórdia, quem é você? Você é aquele da igreja ou é aquele da segunda-feira, do sábado à noite? Você é aquele do quarto, quando você está com a tua companheira insônia? Ou você é aquela alegria toda quando o Davi ministra? Qual é o teu verdadeiro eu? Qual é o teu falso eu? Com quem que eu me relaciono? Com aquele do diazepam ou com aquele da celebração? Prosperarei. Quando você pede para abençoar, você pede para abençoar quem? Esse que você é aqui no auditório? É esse que você quer que eu abençoe? Ou é aquele que você é lá do quarto quando você está querendo morrer? E Jesus diz para mim e para você: enquanto você não souber quem você é e não tiver coragem de ser quem você é no meu coração, tudo que você vai ter de mim é o que você tem de mim no templo. No templo. Essa sensação de que eu estou sendo abençoado pela palavra. Essa alegria que eu tenho quando eu sou conduzido ao louvor por Davi Sácia. Mas quando acaba o culto, acaba a alegria. Acaba o poder da palavra. Acaba o desejo de continuar vivendo. Você não consegue carregar o que de Deus você recebe no culto. E essa é a maldição da maioria dos crentes que eu conheço. E aí o que acontece? A gente vê crentes que se tornam viciados em reuniões, em ajuntamentos, em cultos. Procuram a igreja que tem um culto de segunda a segunda, às 2, 4, 6, 8, 10 horas. Depois vai para a campanha, vai para o jejum, vai para o monte. Porque quando ele está na igreja, ele sente um pouquinho da alegria de Deus. Agora, quando acaba o culto, a tristeza volta. A angústia volta, o vazio volta, a agonia volta, a vontade de morrer volta. Por quê? Porque nós não desenvolvemos essa relação de amizade com Jesus. Nós não conseguimos nos desapegar. Tomé estava disposto a ser Jesus para Jesus, porque Jesus lhe ensinou os valores incomensuráveis do ser. É aquela riqueza que é plantada em nós pela graça de Deus, e que é uma riqueza tão grande, tão maravilhosa, que o dinheiro não compra, mas também o ladrão não rouba. É aquela alegria que ele plantou no coração de Jó, que quando tinha tudo adorava o Senhor, quando perdeu tudo disse: o Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como quem diz: eu não sou refém daquilo que possuo. A minha alegria não vem do carro que eu tenho, da mulher que eu tenho, do marido que eu tenho. A minha alegria não vem das coisas que eu tenho, não vem da saúde que eu tenho. Deus me tirou tudo, inclusive a saúde. Mas eu permaneço na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força.
É isso. Nós não somos mais reféns do que acontece. Conversava com alguém aqui pela manhã, não me lembro quem, que falava da morte de acho que foi mais de uma pessoa, tinha duas que falaram sobre morte. Alguém que me perguntou, uma compartilhou um testemunho muito legal de um parente que morreu e Deus a sustentou. E a outra me perguntou, Deus, pastor, se Deus fosse bom, de verdade ele não teria permitido que um parente muito chegado dele tivesse morrido. Como é que Deus pode permitir que a gente tenha perdas dessa significância? Deus não pode ser bom. Me lembrei de um episódio que me veio à memória na hora. Eu chegava do Chile, onde fui pregar. Desci no aeroporto, a sprinter da minha igreja foi me buscar, pediu o Jorge para me buscar. Meu telefone toca, pastor, não sei se o senhor já soube, fulano morreu, e a gente não teve como avisar o senhor estava no exterior, mas o enterro é hoje 4 horas no Jardim da Saudade, lá de Santíssimo. Falei, fulano morreu, não é possível. Esse fulano era uma menina de 10 anos, esposa do Marquinho, que morreu de leucemia. Eu falei, meu Deus, ela morreu. Menina de 10 anos, filha única. Eu falei, Deus, o que a gente fala no enterro desse, cara? Que palavras podem consolar um coração de mãe de um pai desse? Eu falei, Jorge, vamos direto para o cemitério. E eu estou indo direto para o cemitério falando, Deus, me dá uma palavra para falar no enterro de uma menina de 10 anos. Porque lá está todo mundo dizendo, como é que Deus permite um negócio desse? Tem tanta gente ruim, miserável, cai do 20º andar, não morre, não quebra nem o pé. A gente tropeça na pedra, bate de cabeça e morre. A gente não entende, sabe? Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins e por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E eu estou indo na sprinter falando, Deus, me dá uma palavra para consolar aquela gente, porque eu imagino que vai ter uma multidão lá e tinha. Quando eu estou no caminho, na Avenida Brasil, o telefone toca, doutor Marcelo, um procurador que tem na nossa igreja, e ele fala assim, meu pastor, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Eu falei, que bom, Marcelo, qual é a boa notícia? Minha filha nasceu. E a Carlinha tinha nascido. Eu estava indo para enterrar uma criança. No meio do caminho, no mesmo dia, chega a notícia que uma outra criança nasceu. Eu falei, eu entendi, Senhor. Muito obrigado. Quando algo mal acontece a gente diz assim, Deus não é bom. Se Deus fosse bom, não permitiria que o mal tivesse acontecido. Ora, se a criança morreu, Deus é mau. Como é que Deus permite um negócio desse, pastor? Eu não quero mais saber desse Deus, Deus é mau. Pois é. Quando eu peguei a palavra no cemitério, eu falei, eu sei que na cabeça da maioria de vocês há uma questão. Como é que Deus pode permitir que uma pessoa de 10 anos morra? Como é que Deus pode ser bom se uma tragédia dessa acontece com a gente? Como é que Deus, sendo bom, pode permitir uma coisa dessa na nossa vida? E eu acho que essa pergunta é muito pertinente, mas deixa eu contar a experiência para vocês. Quando eu vinha para cá, recebi o telefonema de uma ovelha querida, dizendo, minha filha nasceu hoje. Ora, nós estamos aqui enterrando uma criança, lá no berçário está nascendo outra criança. Se Deus é mau quando essa criança morre, o que Deus é quando a criança nasce? Ah, Deus é bom, pastor, como é que Deus, coisa linda, só Deus faz uma vida dessa. Graças a Deus ela veio perfeita. Ora, eu estou enterrando, Deus é mau. Estou no berçário, Deus é bom. Se o meu carro é roubado, Deus é mau. Comprei um carro novo, Deus é bom. Casei, aleluia, Deus é bom, né? Mas se eu tenho mais de 30. Meu casamento acabou, Deus é mau. Eu consegui passar no concurso, Deus é bom. Fui demitido, Deus é mau. Deus é bom ou é mau? O que Deus é? Para a maioria de nós não sabemos, porque Deus é, na nossa vida, a proporção do que acontece conosco. Se Deus fizer com que tudo dê certo na minha vida, eu fico firme no Senhor. Se tudo der errado, Sindara, a gente chuta o balde. Porque a gente está decepcionado com Deus, Silai. Deus, na vida da maioria das pessoas, é a proporção do que aconteça comigo. O que Jesus ensinou a Tomé? Aconteça o que acontecer, eu sou quem eu sou o que sou. O que aconteceu com Jó? Se meu filho nasce, eu louvo a Deus. Se meu filho morre, eu louvo a Deus. Se eu sou abençoado no trabalho, eu louvo a Deus. Se eu vou à falência, eu louvo a Deus. Ele está dizendo, tudo que Deus me dá é importante, eu valorizo, mas eu não preciso de nada disso para ser feliz.
Porque a minha fé está firmada naquele que é o meu melhor amigo e que escolheu me chamar de amigo e que voltou só para mim, e o nome dele é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Esse é Tomé. Esse é o cara. Esse é um grande amigo de Jesus. Um homem que estava disposto a ser Jesus para Jesus. E um homem que tinha tanto caráter, tanta moral, tanta personalidade, que dizia: eu estou caminhando na contramão da fé de vocês, apóstolos. Eu não tenho medo da rejeição de vocês, eu não preciso de vocês para ser feliz. Eu sou honesto com minhas emoções. Falei sobre isso hoje de manhã. E por que Jesus volta para Tomé? Porque ele era como era. E por que ele era como era? Por causa da amizade que ele tinha com Jesus. Então, nesse primeiro tópico, vou passar para o segundo e termino. Eu quero desafiar você a fazer uma avaliação das tuas amizades. Veja se depois do teu namoro, dessa amiga com a qual você namora, se a tua relação com Deus evoluiu ou regrediu. Veja depois da tua relação com o teu brother do futebol, da sexta-feira à noite, se a tua relação, tua vida melhorou ou piorou. Veja se você, enquanto gente, ser humano, indivíduo, evoluiu ou regrediu. E se evoluiu ou regrediu, você sabe onde você vai estar daqui a 5 anos. Você sabe, portanto, que porque está evoluindo, daqui a 5 anos você vai estar melhor ainda. Mas se você está regredindo, sabe que daqui a 5 anos você vai estar pior ainda. E isso é uma realidade, tem a ver em grande escala por causa daqueles com os quais você se relaciona. Portanto, a proposta desse congresso é: vamos reavaliar nossas amizades. Na minha igreja eu falo sempre, no dia 31, culto da vitória, minha oração para você, igreja, é sempre a mesma. Que Deus lhe dê a capacidade de desenvolver amizades com gente grande. Gente com a qual você possa crescer e a qual você possa imitar. Porque dela depende a nossa qualidade de vida. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Tomé foi esse camarada que viveu essa relação com Jesus, que lhe ensinou a ver valores que sejam além do mundo capitalista, do mundo espiritual. Quando é que uma amizade vale a pena além disso? Quando nos proporciona experiências que vão muito além daquelas que vivemos com quaisquer outra pessoa. Um amigo é aquele que me permite viver coisas que eu não poderia viver com ninguém mais no mundo, senão só com um amigo. Dá para explicar, pastor? Dá. Primeiro, que Jesus apareceu para os 10, para os 11. Tomé já estava lá. Mateus já estava lá. Jesus olha para todos, não está faltando um. Jesus vai, 1 semana depois, 8 dias depois, volta só para Tomé. Começa por aí a diferença da relação dele com todos os outros. Voltou para todos igualmente, para Tomé voltou excepcionalmente, individualmente. E mais, todos os apóstolos viram a Jesus. Tomé foi o único que tocou em Jesus. O que Jesus proporcionou a Tomé foi um pouquinho mais profundo. Todos viram. Tomé, vimos o Senhor. Eu não acredito. O Senhor volta, Tomé o vê, mas não só o vê. Ele não fica na relação abstrata. Ele entra na relação concreta. Eu toquei no Senhor. É uma relação muito mais profunda. Jesus apareceu, ou Jesus falou com todos, mas só citou o nome de Tomé. Tomé, vem cá, filho. O tratamento de Jesus com Tomé é individualista, é individual. Jesus como que cancela toda a agenda e diz para o amigo: senta aqui, vamos trocar uma ideia. E ele não tem interrupções, não tem ruído na comunicação. Quem é que não deseja isso com Jesus, irmão? Quem é que não deseja um gabinete pastoral com Jesus? Quem é que não deseja falar com Jesus como quem fala com um filho, como quem fala com um pai? Jesus citou o nome de Tomé. Ele relaciona-se com Tomé no campo da pessoalidade. O nome traz pessoalidade. Lá na nossa igreja, quando a gente entra num tempo do clamor, eu mando todo mundo pegar na mão de todo mundo e pergunto o nome dessa pessoa que está do seu lado. Por que eu tenho que perguntar o nome? Porque, na maioria das vezes, nós entramos na igreja, a gente nem olha para a cara do sujeito que está do nosso lado. Quando a gente está com dor, então, a gente entra na igreja para que Deus acabe com a nossa dor, cure a nossa dor. E a gente entra e sai da igreja, a dor não acaba.
E a gente não sabe por que a dor não acaba, porque Deus está falando para mim, você entra na igreja só pensando na tua dor. E não percebeu que naquele domingo eu coloquei do teu lado alguém com a dor maior que a tua, mas nem para a cara dele você olhou. Se você não se preocupa com a dor de ninguém, por que você acha que eu tenho que me preocupar com a sua? Quando a gente ora lá, pergunta o nome do irmão que está do seu lado. E a gente pergunta lá, meu nome é Davi, meu nome é Silaí. Nós vamos orar um com o outro, um pelo outro, uns com os outros. Isso é evangelho, uns aos outros. Só que quando a gente olha pelo outro, a gente não pode orar de qualquer jeito, a gente pega na mão do outro, não sabe nada do outro, fala assim, Deus, abençoa esse carequinho aqui do meu lado, da esquerda, Jesus, abençoa essa baixinha aqui do meu lado. Ou então, Deus, abençoa a gordinha, essa pesadinha que está aqui do meu lado, Deus, o barrigudinho que está aqui, né? Abençoa o barrigudinho. Deus não conhece barrigudinho, Deus não conhece neguinho, Deus não conhece lourinha, Deus não conhece carequinha. Deus nos chama pelo nome. A Bíblia diz, eu preguei alguns anos atrás sobre a tatuagem de Deus. Deus tem uma tatuagem. Quem diz isso é Isaías. E a tatuagem de Deus está na palma da mão dele. Sabe o que está escrito na palma da mão de Deus? O nome desse irmão que está do seu lado. Na palma da minha mão tem escrito teu nome. Escrito. Lá na palma da mão de Deus está escrito Neil Teixeira Barreto. Tatuagem não sai. Quando eu oro pelo irmão, estou orando por alguém cujo nome está tatuado na mão de Deus, é precioso para Deus, Deus chama pelo nome. Porque Deus quer relação conosco de pessoalidade. Deus não quer lidar com um bando. Deus não quer lidar com a massa. Porque Jesus ministrava a massa. Ministrava no macro, mas tratava no micro. Ele pregava as multidões, mas tinha tempo para prostituta. Tinha tempo para o menino. Tinha tempo para Zaqueu. Tinha tempo para mulher adúltera. Tinha tempo para cada indivíduo. Jesus, ele ministra aqui nessa multidão, mas Jesus tem prazer em estar contigo na sua individualidade. Qual é teu nome, irmão? Qual é teu nome? Jesus quer desenvolver uma relação com você, que quando você fala assim, Jesus, ele já diga assim, já sei de quem é essa voz. É da Márcia. Essa voz é do Douglas. Essa voz é do Rodrigo. E Jesus então cancela tudo e diz assim, tem um filho me chamando. Perdoe-me, eu vou tratar do meu filho. Quem é que quer isso para a sua vida? Eu quero, pastor. Quem é que não quer isso? Agora, essa é uma realidade na vida de todos nós? Não. Na maioria de nós a relação é dominical. É congregacional. É coletiva. E aí, muitas vezes, na coletividade, dentro da qual nós estamos tantos anos, não recebemos de Deus o que tanto precisamos, mas acabamos por abandonar a coletividade. Porque, na verdade, Deus, embora ame isso, não é isso que Ele deseja para nós a priori. Porque Ele disse, se você quer ser abençoado, entra no teu quarto. Ora teu Pai em secreto, que teu Pai em secreto te recompensará, te abençoará. De modo que nós não teremos de Deus mais do que aquilo que a gente recebe dele no quarto. Tudo que você precisa de Deus está dentro do teu quarto. Pastor, estou precisando muito do green card. Está dentro do teu quarto. Procura quem está lá. Pastor, estou precisando do marido. Dorme no teu quarto há muitos anos. Pastor, estou precisando do emprego. Está dentro do teu quarto. Pastor, preciso de alegria. Está dentro do teu quarto. Pastor, preciso de resposta. Está dentro do teu quarto. Entra no teu quarto, ajoelha no teu quarto, abre o teu coração para Deus com intimidade e pessoalidade. E você que vai ver que Deus vai mudar a tua vida no poder do seu nome. É assim que ele tratou com Tomé. Com pessoalidade. Jesus apareceu a todos, mas voltou exclusivamente para ele. João disse que o discípulo a quem Jesus mais amava, quem era? Quem é o discípulo a quem Jesus mais amava? Quem se lembra? João. Quem foi que disse isso? João. Sabe quem é um discípulo a quem mais Jesus ama? É o Neil. Bom, eu quero acreditar em João. Que Jesus amava João mais do que a todos. Não é fácil acreditar nisso, né? Mas João diz que sim. Mas quanto a Tomé, tal amor não foi falado, foi demonstrado por Jesus.
Jesus não disse que amava mais a Tomé. Jesus simplesmente voltou só para Tomé. Jesus simplesmente permitiu que Tomé o tocasse. Jesus simplesmente citou o nome de Tomé. Ele volta para 12 e cita o nome de um. Ele volta para 12 de novo e só um toca. Ele volta de novo e diz, eu voltei só por causa de você, Tomé. Eu queria estar lá naquela reunião para ver a cara dos 11. E ele então tocou aqui, pronto, sumiu. Tratamento exclusivo. Tratamento exclusivo só acontece entre os amigos. Jesus tem muito prazer que você esteja aqui nessa reunião, adorando o seu nome. Na comunhão, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Mas Jesus quer ter de você mais do que aquilo que Ele tem de você no domingo à noite. E Jesus quer dar a você muito mais do que aquilo que Ele dá a você no domingo à noite. Ele quer ser Deus na tua vida na segunda-feira de manhã. Essa alegria, esse impacto, esse poder que você recebe domingo à noite, Ele quer que quando você acordar de manhã, essa alegria, esse impacto esteja com você lá na segunda-feira de manhã. E quer que quando chegar no sábado à noite, esse impacto esteja lá. Porque Ele é Deus de todos os dias, Ele não é Deus de domingo. Ele é Deus do vale, é o Deus do monte, Ele é o Deus do dia, é o Deus da noite, Ele é o Deus da vitória, é o Deus da derrota, Ele é o Deus da vitória, Ele é o Deus da campanha, Ele é o Deus do deserto, Ele é o Deus da equipe, Ele é o Deus do indivíduo. Ele é Deus de todas as coisas, isso eu estou contigo, convosco, todos os dias, até a consumação do século. Quem pode dar glória a Deus por causa disso, amado? Se os relacionamentos que nós temos tido na vida não nos tira do corriqueiro, se os relacionamentos que nós temos vivido na vida não nos acrescentam, não nos amadurece, ainda que estejamos numa multidão, ainda assim estaremos sós. Você considera tanto esses teus amigos, fizeram o que por você até hoje? Melhoraram a tua vida no quê? Depois deles você melhorou no quê? Pastor, se eu parar para pensar, não melhorei nada. Pois é, você está perdendo tempo na vida. Porque se você não melhorou, provavelmente você também, embora cristão, não tenha feito melhorar a vida deles. É um relacionamento infrutífero, a gente está perdendo tempo na vida. Estava almoçando hoje e falei com o pastor Silaí, acabando de escandalizar geral, Eu falei, irmãos, eu queria muito poder acreditar no Espiritismo, queria muito que o Espiritismo fosse verdade. Queria muito que Allan Kardec, que sistematizou o Espiritismo, fosse verdadeiro. Queria muito que o cristianismo fosse uma mentira e que o Espiritismo fosse verdade. Mas por que, pastor, que o senhor está amarrado? O sangue de Jesus tem poder. Por uma simples razão, eu queria poder acreditar na reencarnação. Saber que se eu fosse infeliz nessa vida, eu ia poder voltar de novo e tentar de novo. Porque a ideia da reencarnação, da transmigração, é que essa terra que a gente vive é o lugar de pagar os pecados, os erros, porque a vida verdadeira se vive lá. A gente volta aqui para pagar, para purgar. Então eu estou aqui e vivi uma vida muito ruim, fracassei, pastor, eu quebrei, eu adoeci. Não tem problema, gente. A gente vai voltar de novo e a gente vai ter uma nova oportunidade. Eu queria muito que isso fosse verdade. Mas a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma única vez. Depois disso, vem o juízo. Nós só temos esta vida para sermos felizes. Ou nós fazemos a nossa vida valer a pena agora, ou nunca mais teremos oportunidade. No meu caso, eu digo ao Senhor, Senhor, eu já passei da metade da vida, estou com 43. A primeira metade da minha vida já foi embora, porque regula 70 e 80, que passa disso é câncer e enfado, eu já passei da metade. Portanto, eu só tenho metade da vida para viver. E essa segunda metade, já não tenho a saúde da primeira. Já não tenho as oportunidades da primeira. Já não tenho tanta largura de dias para errar tantas vezes, para fazer bobagens, para perder tempo, para dar uma de garotão. Não. Na segunda metade eu tenho que remir o tempo e aproveitar cada segundo, como que se eu tivesse só 30 dias para viver. Agora você está aqui, está chegando na metade, passando da metade, e como é que está a tua vida? A tua primeira metade como foi? Pastor, foi uma desgraça, foi uma porcaria. Pois é, a segunda metade tem a tendência de ser a pior. E você ainda assim não mede as tuas amizades. Isso não tem nada a ver com fé, tem a ver com sabedoria. O que Tomé fez? Investiu na amizade com Jesus, porque depois de Jesus, a vida dele melhorou muito.
A vida dele saiu do corriqueiro, a vida dele deu um boom, deu um up, deu uma qualidade grande depois de Jesus. Isso é uma amizade que vale a pena. E termino. Quando é que uma amizade vale a pena? Quando através dela ou dela, eu perceba que por causa dela, eu cresci, evoluí. Foi o que aconteceu com Tomé. Tomé, de um crente ausente, ele não estava na primeira reunião, de um incrédulo, ele se tornou uma pessoa de caráter, uma pessoa que se amava enquanto aquilo que era, um homem que vivia um amor que transcendia o discurso. Eu não digo que ama Jesus, eu sou disposto a morrer por Jesus. Ele viveu o amor de verdade, não foi o amor falacioso, mas o amor concreto, o amor que materializava-se. Ele passou a ser um homem de compromisso e de fidelidade. Tomé passa de um desistente para um resistente. E Tomé, infelizmente, entrou para a história por causa da nossa incapacidade de discernir a palavra como um homem sem fé, mas você está vendo hoje que Tomé foi o cara. Eu tenho dito ao Senhor, Senhor, me permita viver uma intimidade dessa contigo que Tomé teve. Me ajuda a subir naquele púlpito, Senhor, e pregar sem a preocupação de que o povo que me ouve, goste ou não goste, aplauda ou não aplauda. Me ajuda a subir ali, ser só o que eu sou no teu coração, para que eu possa tentar passar uma verdade para aquele povo que ouve. E não só ser alguém que faz barulho, que dá soco no púlpito, que promove emocionalismo. Não, eu quero uma palavra, Senhor, que vem no teu coração, para botar aquela gente toda em crise, para que elas percebam quanto elas podem ser melhor. E devem, porque a gente só tem uma vidinha para viver. Tenho pedido a Deus a capacidade de ser quem eu sou no coração dele, e pedir a Deus para que me desapegue do que eu tenho, para que o que eu possuo não me possua, para que a minha alegria não seja em função do que eu tenho, mas em função daquilo que eu sou, e eu sou aquilo que tu queres que eu seja, através da tua palavra e do sangue do Cordeiro. Isso é Tomé. Então, minha oração nesse último dia, nesse último encontro que a gente tem, é que Deus te dê a capacidade de amadurecer, para que em amadurecendo você trate de arrumar amigos que valham a pena. Porque se de um lado a gente não pode só, com qualquer um também a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa de procurar gente grande que nos ajude a crescer, que depois de grande a gente ajude outros a crescer. Se cumpre o Evangelho, porque o Evangelho é uns aos outros. Tomé é um grande exemplo disso. Eu sou apaixonado por Tomé. Ele abençoa demais a minha vida. Que Deus o abençoe. Que Deus derrame sobre a tua vida graça e que te dê capacidade de amadurecer ao ponto de romper com o que tem amarrado a tua vida. Se você detectou alguma amarra nesses 4 dias, nesses 4 encontros, para que você possa se desatar dessas amarras e viver a vida. Porque ressuscitado você já está em Cristo Jesus. Amém ou não amém, amados? Só que, lembrando, Jesus ressuscitou a Lázaro. Estávamos lá no episódio dele. Lázaro sai para fora. Pleonasmo vicioso. Lázaro saiu. A ressurreição só não basta. Depois que Lázaro saiu, Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Ele já estava ressuscitado. Mas não basta ressuscitar. Tem que tirar as ataduras. Quantos crentes estão ressuscitados em Cristo, mas estão amarrados em vícios, em amizades, em culturas e costumes, que impede de que o céu desça até a terra e faça parte da tua história. Certamente, porque você está em Cristo, você vai para o céu. Mas se não tirar as ataduras, o céu não vem até você. Se você morre, está salvo. Mas enquanto não morre, não tem alegria nem paz. E você tem 2 opções. Continuar fingindo que é estudo. Ou olhar para o espelho e falar assim: cara, você precisa de mudança. Você sabe que Deus falou com você esses dias. Você precisa dizer para si, como quem olha para o espelho: Neil, você sabe que Deus falou contigo esses 4 dias. Neil, você sabe que o Espírito Santo te sacudiu, foi contigo que ele falou.
E você precisa, nesse último dia desse evento, não é o último dia da nossa vida, se Deus quiser, né? Vou pegar um voo de 10 horas ainda para casa, pretendo chegar lá, né? Estou com saudade da Preta, né? E é o último dia do evento. E esse evento terá valido a pena se ele tiver provocado crise em você, e se essa crise te ajudar a mudar, se você precisa ser mudado. Agora, se ele provocou crise, e você não aproveita a crise para crescer, mais uma vez, o que aconteceu foi que o sino retiniu, só fez barulho, não adiantou nada. Porque a palavra de Deus só tem poder na minha vida quando ele sai do livro, entra em mim e se transforma em rema e muda a minha história. Porque senão é só um livro, um gibi. Poder nenhum, se acendeu forte, pega fogo. Como diz o crente lá que o Dicilei falou, está endemoniada, não muda nada. Essa palavra só tem poder quando ela entra em mim, e em mim mexe com a estrutura, como diz o Regis Danese, e depois que mexe comigo, me transforma. E mudar dói, crescer dói. Irmão, sinta a dor que for preciso, mas sinta a dor da cura, a dor da libertação, a dor da vida, porque você só tem essazinha para viver. Quem entende essa palavra? Diga, eu entendo essa palavra, pastor. Vamos ficar em pé, vamos.